Olá, para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica para a semana do dia 7 a 13 de junho, segunda semana do mês de junho, onde nós vamos ter aqui a formação de uma fase minguante, né? Tivemos uma fase cheia, que foi até bem importante. É uma semana que a gente pode dizer mais tranquila entre duas bem fortes e importantes, porque na semana que vem a gente tem Mercúrio ingressando no movimento retrógrado, se juntando a Vênus, Júpiter e Saturno. E temos lá no domingo, né? Na verdade, já na outra semana ainda, uma lua nova, né? Inclusive com um eclipse solar. Mas enfim, vamos verificar aqui no dia a dia o que ocorre então em termos de eventos astrológicos. Eu coloquei no dia 7 o tema de reclamação, porque, gente, nós temos dois aspectos só. Essa semana ela tá bem assim, simples em termos de aspecto. Às 11h06, a Lua, que está aqui no signo de Capricórnio, entrou em Capricórnio no sábado, dia 6, ela vai formar uma oposição a Mercúrio, essa que aparece aqui, né? Aqui ainda a gente tem a Lua em 7 graus e Mercúrio em 10, vai formar uma oposição. E, enfim, a característica de Capricórnio, como a característica de Câncer, ela tem uma tendência mais analítica, né? Câncer para um teor mais emocional, mas Capricórnio em um teor bem mais prático e racional. E a gente tem uma configuração, então, que cria um embate para essa questão da expressão. E por isso ela facilita e cria, assim, facilita que eu digo assim, ela torna bem mais apto o dia, né, para que as pessoas reclamem um pouquinho das condições em que vem vivendo. Enfim, o tom da reclamação é um nível geral, sobre condições da sua vida própria como condições do mundo, né. É um tipo de influência que atrapalha um pouco o teor de praticidade, porque Mercúrio, como regente de fala, está muito emocional aqui no signo de Câncer. Por um lado, ele incentiva o estudo mais profundo, que vai para essa questão da análise, enquanto a Lua em Capricórnio já não tem um teor emocional, tem um teor muito prático. Então, esse embate entre racionalidade e emoção acaba sendo levado, às vezes, para uma crítica, né? Uma característica mais crítica, de análise mesmo, né? E que para conversa cotidiana, por exemplo, é bastante desafiador. Então, por isso que eu coloquei o tema de reclamação, né? E é de um pouquinho difícil aqui encontrar um meio termo, né? Cada um puxa para um lado. Agora, a gente tem os temas ligados ao cotidiano, como comércio, transportes, as verbalizações, notícias e comunicação entre redes sociais, por exemplo, sofrendo o impacto aqui desse aspecto desafiador. Então, é um dia que, apesar do aspecto não ser assim dos mais importantes, né, porque Mercúrio não tem uma característica tão pesada, ele traz algum impacto cotidiano para esses temas, né, de comércio, notícias, transportes, burocracias, enfim, não é um bom momento. Bom, e depois, só no final do dia, às 23h06, é que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, esse que está aqui aparecendo já no começo do dia. Bom, e Marte está no signo de Peixes. A gente tem uma recepção mútua aqui que envolve a Lua como regente de triplicidade da água, né? Que Peixes faz parte, e Marte na exaltação aqui de Capricórnio, que torna, além do sexto, um potencial um pouco maior para realizar as coisas em um nível mais prático, né? Tendo Marte como realizador, planeta que imprime ação, a capacidade do movimento em si, de agilidade, por exemplo, e a Lua mais no teor das intenções, então há uma conciliação entre interesse e ação, né? Pode ser um bom momento para tomadas de decisão, embora mesmo o sexto, como eu sempre digo para vocês, não é dos aspectos mais fortes, mas cria-se aqui uma oportunidade para decisões, para iniciar alguma coisa, fazer é um momento bom. Mas acontece no final do domingo, né? Talvez para muitas pessoas não seja um momento muito propício para resolver coisas, por exemplo, né? Mas enfim, tem uma característica produtiva, a gente pode dizer, né? Ele caminha num sentido em que, aliando os interesses, as intenções, os sentimentos e as emoções com a ação, é possível realizar as coisas, certo? Agora, no dia 8, temos somente um aspecto que vai acontecer às 15h05. Na verdade, não é um aspecto, é uma conjunção da Lua no mesmo grau que Júpiter, né? Então, ela vai chegando. Esse gráfico das 6 da manhã para o horário de Brasília tem a Lua em 21 de Capricórnio. Então, conforme as horas passam, ela caminha, se aproxima. Isso quer dizer que durante a manhã e metade da tarde ela vai se aproximando dessa conjunção.
Então a gente tem uma conjunção dos precários aqui, né? Porque a Lua em Capricórnio está no exílio e Júpiter está na queda. Não é uma conjunção que leva a um potencial muito produtivo. Inclusive, esse é um tema que tem que ter muita importância, porque se a gente for pegar essas composições de livros e até de alguns sites que incorporam só os aspectos e conjunções dos planetas sem considerar signo, né? Do tipo Lua em conjunção com Marte, Lua em conjunção com Júpiter, Lua em conjunção com Saturno, ele iria errar, né? Porque uma Lua em conjunção com Júpiter, no sentido puro das características, ela potencializa a expansão, os horizontes, a necessidade filosófica por trás e mística também, cria um olhar até idealizador. Mas com essa característica de debilidade tanto da Lua como de Júpiter no signo de Capricórnio, nada disso acontece. Inclusive, a gente pode ter essa sensação de precisar realizar coisas ou de encontrar caminhos, enfim, de extrapolar os limites e não conseguir. Por isso que eu coloquei aqui que os limites ficam expostos. Porque aqui a gente está com uma condição do que é realmente possível e o que é possível é bem abaixo das expectativas, né? Porque as expectativas geralmente simbolizadas por Júpiter em Capricórnio não são as expectativas, né? Elas são bem limitadoras e por isso então essa conjunção ela reflete mais um lado precário do que um lado de abundância, né? Mesmo sendo uma conjunção com um planeta benéfico, ele não está numa condição total de benefício. A gente costuma dizer na astrologia clássica que quando um planeta está em debilidade, ele acaba funcionando com menos potencial benéfico e com um pouquinho mais de potencial maléfico, né? Como Júpiter não tem uma natureza maléfica, ele vai funcionar menos no sentido de prosperidade, de expansão, de otimismo, de abertura de horizontes. Eu vejo mesmo essa conjunção como uma conjunção onde a gente se depara com só o que é possível realizar. Mesmo criando expectativas, né, a gente pode se deparar com dificuldades para realizar as expectativas, certo? Então, não é assim um dos melhores momentos para iniciar as atividades que precisam de grande crescimento, de agilidade, de expansão, de romper com novos horizontes, né? Romper barreiras e seguir em novos horizontes. Não é muito legal, né? A gente pode mesmo se deparar com as possibilidades que às vezes nos colocam bem dentro de um quadradinho. Ó, só pode fazer isso, mas que isso não pode. É bem isso que eu entendo aqui dessa conjunção. Como eu disse, só isso no dia 8. No dia 9, nós vamos ter à meia-noite 17 a Lua chegando à conjunção com Saturno, porque ela vai ingressar no signo de Aquário, então ela vai passar aqui por 1 grau de Aquário à meia-noite 17. É um aspecto, é uma conjunção, na verdade, que traz uma expansão de pensamento mesmo bem interessante, considerando que Saturno está lento, né? E no movimento retrógrado talvez não leve a grandes pensamentos mesmo, né? Assim, a grandes coisas, eu quero dizer. Mas como o Aquário é um signo que tem uma realização ideológica e também uma perspectiva de estudo, de olhar para as coisas no sentido mais teórico, essa conjunção é boa para as questões de estudo mesmo. Porém, ela não é muito profunda, né? Porque a característica de Aquário, como temperamento sanguíneo, né, elemento ar, não favorece muito se aprofundar nos conhecimentos. Mas é boa porque traz conhecimentos novos, pode se deparar com novas teorias, novos pontos de vista e tudo mais. Agora, a gente tem que ficar sempre muito atento porque tanto Saturno como o Aquário tem uma natureza, uma característica bem analítica. Então, essa conjunção, ela acentua a capacidade de crítica mesmo, né? O potencial crítico, analítico sobre todos os temas. E se você estiver se deparando com algum tipo de teoria, conhecimento, ideia nova sobre assunto que você já conheça, obviamente isso vai disparar aqui um teor de crítica, né? Ela não é muito suave no sentido de se fundir as coisas, de permear, de absorver tanto um conhecimento novo, tá? Tem bem essa tendência. Eu vejo mesmo muito forte nesse sentido teórico propriamente. Bom, e depois, só às 16h15, é que ela vai formar um aspecto harmonioso a Vênus. E aí a gente tem esse aspecto que é o melhor, é o trígono, com signos de elemento ar, embora aqui Vênus esteja no movimento retrógrado, e ainda que nesse momento ela vai estar sob os raios do Sol ainda, né? Ela está saindo da faixa de combustão, mas ainda está sob os raios do Sol.
não pode ser vista ainda na sua totalidade ali no céu. Lembrando que Vênus só pode ser vista no céu ou durante a manhã, né, a madrugada, início da manhã, ou então no finalzinho da tarde, ali início da noite, né? Bom, e esse trígono, ele é um estimulador, assim, a gente pode dizer, da interação, da troca divertida, da alegria, mas ainda continua com uma característica muito superficial. Eu penso mais pela condição retrógrada e também pelo fato de Vênus estar peregrino, sem dignidade nenhuma, que o que é mais favorável aqui são as coisas imediatas, as menos comprometedoras, por exemplo, aquelas que exijam pelo menos compromisso. Então, tudo que é muito leve, uma conversa com um amigo, perguntar como vai, faz tempo que não viu, por exemplo, né? Essas coisas mais leves e superficiais aqui acabam se potencializando durante esse momento. Mas como Vênus também tem o tema do valor, dinheiro, esse trígono ele favorece algumas novidades também em torno do tema moeda, todo o assunto que envolve a questão financeira. E por isso pode ser um bom momento aqui para investimentos, para a tomada de alguns investimentos ou assuntos ligados a adquirir objetos e coisas aí que vocês precisem, né? Para o tema amoroso, não é uma característica romântica, mas, por exemplo, se você precisar comunicar alguma coisa importante para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu marido, para a sua esposa, enfim, para o seu caso, aí, ele facilita, né? Uma característica de elemento ar sempre é mais fácil para a questão da interação, mas não é romântica mesmo, né? Propriamente. E isso só para o dia 9. Dia 10, quarta-feira, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso ao Sol, esse que aparece aqui, né, que é um pouquinho aqui depois de Vênus, e continua com uma influência de elemento ar bem interessante, ela é leve e é aberta, então a gente vai percebendo que desde da tarde ali do dia 9 e no dia 10, a característica é um pouco mais leve, ela é menos propensa a embates, problemas graves, por exemplo, e facilita um pouco as coisas no sentido de novas perspectivas, novos pontos de vista. É interessante, inclusive, para temas novos, né? Essa característica fresca de elemento ar favorece lidar com as novidades, mas não é otimista propriamente, né? No dia 11, nós vamos ter um aspecto só às 23h34, que é a Lua formando agora um aspecto desafiador a Vênus, né? Porque ela vai ter ingressado em Peixes, como esse mapa aqui é das 6 da manhã, ó, a Lua está em 29,43 de Aquário. Logo depois das 6 da manhã, ela vai ingressar aqui no signo de Peixes. E vai chegar ao grau exato de quadratura com Vênus, 9 graus do signo de Peixes, às 23h34. Então, é um teor totalmente emocional. Vênus até tem exaltação em Peixes, mas a Lua não tem dignidade nenhuma aqui no signo de Gêmeos para facilitar um pouquinho o jogo. Vênus está retrógrada, né, no movimento retrógrado, e esse é um momento que, para os assuntos que envolvem dinheiro, investimentos, compras, coisas ligadas à arte, estética, beleza, ao amor, o romance, tem uma tendência não muito agradável, né? Quer dizer, é muito sentimental, é um pouco difícil chegar para um sentido prático, e eu diria, não escolha esse momento para resolver alguma questão aí com seu namorado, com sua namorada, porque chegar ao meio termo aí pode ser muito difícil, porque tem essa característica emocional muito melosa mesmo aqui da Lua em Peixes, né? Ela não é muito facilitadora. Agora, por outro lado, como a gente está falando de signos mutáveis, né, Peixes e Gêmeos, a tendência a surpresas desagradáveis, ela existe também, tá? Mesmo Vênus tendo uma característica mais benéfica, ela não tá num potencial brilhante aí do benefício, né? Não tem poder em Gêmeos e ainda tá no movimento retrógrado. Isso não facilita muito o jogo para esse tema das novidades positivas, né? Então, às vezes, alguns imprevistos, sentimentos, às vezes meio confusos também são possíveis. Por isso, evitem esse momento para as decisões que envolvam compras ou investimentos, por exemplo, porque eles têm um teor muito emocional. Às vezes, enxergar as coisas com mais praticidade, com um sentido mais lógico, é um pouco mais difícil, né? A gente fica com uma névoa das emoções ali da Lua em Peixes, atrapalhando um pouco o jogo.
E no dia 12, dia dos namorados, né? Então a gente tem às 9h06 a Lua chegando a um aspecto harmonioso com Mercúrio e o outro aspecto vai ser só às 23, na verdade uma conjunção da Lua com Marte. Então eu coloquei altas emoções, não é só porque é o dia dos namorados, mas porque a Lua que tá aqui pisciana, totalmente emocional, flutuante, indecisa, não sabe se sente aquilo outro, muito permeável ao meio, né? Então vocês vão percebendo a oscilação do dia com as coisas do dia, inclusive, né? Pensando num teor preditivo. E aí ela vai formar um aspecto de trígono com Mercúrio que está em Câncer, também bem emocional, no sentido que Mercúrio representa o processo mental, a verbalização. A gente tem um dos dias onde comunicar as emoções é um pouco mais fácil. E também para promover mudanças que sejam mais subjetivas. Na verdade, todo olhar mais subjetivo sobre as coisas está bem acentuado, principalmente nesse momento aqui da manhã, 9h06. O que é favorável se você precisa lidar com as atividades que tenham essa necessidade de olhar além do ponto racional, de lógica, que precisam analisar as coisas com um pouco mais de profundidade, as que necessitam de uma percepção também, que vem além de dados, números, por exemplo, né? Conclusões que às vezes venham por uma perspectiva mais da percepção propriamente, um pouco mais facilitado. E a criatividade também fica bastante acentuada, né? Porque a Lua e Mercúrio são os astros que estão bastante relacionados à mente básica, com essa característica de elemento água, fleumática, permeável, subjetiva e muito criativa, né? A criatividade, né, as ideias vão ser muito fáceis de serem encontradas, né? Agora, para os temas mais práticos de Mercúrio, por exemplo, que envolvem as coisas de burocracias, de transportes, não é uma influência que favorece muito pelo teor da subjetividade. Pode até ter novidades, coisas que se desenrolem, mas eu diria assim, tudo que vai para uma coisa mais racional, lógica e da prática mesmo, não é um momento assim tão oportuno. Agora, quando a Lua chegar ao mesmo grau que Marte, aí a ação propriamente, tomada de decisão, cai num campo bem emocional. Como se está no dia dos namorados, é uma característica de conquista bem romântica. Então, realmente, esse dia dos namorados aqui de 2020 tem uma tendência muito romântica e comunicativa nesse teor emocional. Característica acolhedora, sensível, é bem sensível. Agora, como eu disse, no mesmo sentido aqui do trígono da Lua com Mercúrio, a conjunção de Lua com Marte não favorece lidar com os temas práticos, né? Porque é uma característica muito subjetiva. Porém, além do tema romântico, né? Se você precisar resolver situações, tomar decisões que precisem encontrar alternativas, olhar para outras possibilidades que não as mais óbvias, então essa conjunção ela vai favorecer sim, né? Porque ela é totalmente aberta no sentido de possibilidades, né? Ela é versátil, bem ampla, tal. Não é muito firme, né? Então eu penso que objetivos que já são delineados, bem traçados, né? Que você tem muito claro, não tem uma influência muito direta, né? Uma conjunção que não favorece muito uma direção única, ela favorece mais olhar para os lados, né? Buscar as informações ali em outros caminhos que não sejam os mais óbvios, por exemplo, né? Ela é bem alternativa propriamente, mas é um dia com uma característica bastante emocional. E no dia 13, no sábado, nós vamos ter aqui um aspecto acontecendo às 3h24, que é então o momento da fase minguante. Aí a gente inicia a última fase desse ciclo lunar, já nos preparando para no domingo, né, seguinte, né, nem tanto na próxima semana, mas no início da outra, no domingo, ter uma lua nova aí, com um eclipse solar. E essa quadratura vai acontecer com signos mutáveis. A gente já teve aqui a fase cheia, né, acontecendo com essa característica, e que envolvia inclusive a Marte em peixes, então novamente o signo de peixes está envolvido aqui nessa fase minguante. A fase minguante é diminuidora, mas ela tem uma característica semelhante à de peixes na qualidade do temperamento, né? A fase minguante é fleumática, relacionada ao elemento água, assim como o peixes é também. Então a gente tem aqui, depois desse dia 13, uma semana com características bem emocionais, oscilantes. Na verdade, a gente já está, né? Desde a formação de fase nova e no signo de Gêmeos, porque Gêmeos também é muito versátil, mas num sentido mais de lógica, mas Peixes tem uma tendência mais emocional. Então,
como eu coloquei lá no Instagram, as correntes emocionais do ambiente interferem muito nas tomadas de decisão, na maneira como as pessoas se pronunciam, colocam as ideias, o pensamento de uma maneira geral. E essa característica ela é bem instável mesmo, né? Os signos mutáveis são de final de estação, onde não se firma o clima, né? Eles estão mudando de uma coisa para outra. E por isso que a instabilidade é uma característica comum a eles. Por isso a gente vai ter aqui uma semana ainda com esse teor flutuante, né? As coisas mudam muito, às vezes um pouco contraditórias, né? A gente teve isso nos dias atrás. Vai abrir o comércio, aí não vai abrir o comércio, né? Começa a flexibilizar a quarentena, não flexibiliza. Então a gente teve um pouquinho dessa questão aqui envolvida, né? Para essa fase minguante ainda se mantém. Tá bom, pessoal? Então essa semana ainda ela tem esse teor um pouco mais simples. Como eu disse para vocês, ela tá bem no meio, entre duas semanas bem importantes. E aí na semana que vem, então, a gente volta aqui para mais uma reflexão astrológica. Um abraço para vocês. E até a próxima semana, então, até mais.